Estamos apresentando o podcast Trama Poética, primeira temporada. O nome dessa temporada é Tô Me Guardando Pra Quando o Carnavalha Chegar. A temporada de estreia apresenta 3 contos brasileiros, com curadoria de Edilson Pereira, que é professor, escritor e diretor do curta-metragem Carnavalha. Neste episódio, apresentamos o conto Sargento Garcia, de Caio Fernando Abreu. O conto está dividido em 3 partes e vamos agora escutar a terceira. Se você não escutou os episódios anteriores, sugerimos voltar e escutar para não perder nada. Vontade de parar, mas tinha um andar incontrolável nas pernas. A cabeça em várias direções, subindo a ladeira atrás dele. Sabe como é, tem sempre gente espiando a vida alheia. Melhor eu ir na frente, um portão azul, vem vindo devagar, como se não me conhecesse, como se nunca tivesse me visto em toda a tua vida. Como se nunca tivesse visto em toda a minha vida, seguindo aquela mancha verde, mãos nos bolsos, cigarro aceso, de repente sumindo no portão adentro, com um rápido olhar para trás, gancho que me fisgava. Mergulhei atrás dele. Subi os degraus de cimento, empurrei a porta entreaberta, madeira velha, vidro rachado. Penetrei na sala escura, com cheiro de mofo e cigarro, flores murchas boiando em água viscosa. O de sempre? Ela perguntava e quase imediatamente corrigi, dentro da minha cabeça, olhando melhor e mais atento, ele, dentro de um hobby colorido, desses meio estofadinhos, cheio de manchas vermelhas, não sei se tomate, batom ou sangue. O senhor, hein, sargento? Piscou íntima. Para o sargento, para mim. É a vítima? Conhece a Isadora? A mão molhada, cheia de anéis, as longas unhas vermelhas meio descascadas como a porta. Apertei, ela riu. Isadora, queridinho, nunca ouviu falar? Isadora Duncan, a bailarina, finíssima, maravilhosa. Minha ídola, adoro tanto que escolhi até o nome dela. Então, se eu usasse o Valdemir que mamãe me deu, tadinha, tão bem intencionada, mas esse nome, cafona. Aí eu mudei. Se Deus quiser, um dia, meu bem, morro enforcada na minha própria chape. Tem coisa mais fina. Bacana, eu disse. O sargento ria esfregando as mãos. Não repare, Isadora, ele está meio encabulado. Diz ele que é a primeira vez. Nossa, desse jeito assim? Nunca fez? Nunquinha? A mão no meu ombro, pedra de anel arranhando leve meu pescoço, revirou os olhos. Fala pra tua tia somente a verdade. Nada mais que a verdade, nunca fez. Tentei sorrir. O canto da minha boca tremeu. Falava sem parar, olhinhos meio estrábicos, sombreados de azul. Pronto, relaxa. Vai dar tudo certinho. Sempre tem uma primeira vez. É histórico, queridinho. Merece até um brinde. Vai uma cachaçinha, sargento. Tem aí aquela que o senhor adora. O moço tá com pressa. Isadora piscou, maliciosa, os cílios duros de tinta respingando pequenos pontinhos pretos nas faces. Pressa? Nossa, sei. Nem é todo dia que a gente tem carne assim fresquinha, de primeira, né não, sargento?
Ele riu, ela rodou a chave nas mãos e, por um instante, pensei numa baliza, na frente de um desfile de 7 de setembro, jogando para o alto um pequeno bastão cheio de fitas coloridas. Tudo bem, então. Vou levar os pombinhos até a suíte nupcial. Quarto 7. 7. Número da sorte, né, não, sargento? Afinal, só existe uma, meu amor. Uma primeira vez. Passou por mim, se enfiando no corredor. Tenho certeza que o mocinho vai amar. Ficar freguês do caderno de Isadora. Ninguém esquece, meu bem, uma gata como eu, Isadora. O sargento me empurrou. Entre a farda verde e o hobby cheio de manchas, imprensado no corredor estreito, eu. Isadora cantava. Que queres tu de mim? Que fazes junto a mim? Se tudo está perdido, amor. Um ruído seco, ferro contra ferro. A cama com lençóis encardidos, um rolo de papel higiênico cor-de-rosa sobre o caixote que servia de mesinha de cabeceira. Isadora enfiou a cabeça despenteada pelo vão da porta. Então, se divirtam, só não gritem, os vizinhos odeiam. A cabeça desapareceu, a porta fechou, sentei na cama. Mãos nos bolsos, ele chegou muito perto. Volume esticando a calça, bem próximo do meu rosto. O cheiro, cigarro, suor, bosta de cavalo. Enfiou a mão pela gola da minha camisa, baixou os dedos, beliscou meu mamilo. Tremi. Gozo, nojo ou medo, não saberia. Os olhos dele se contraíram. Vai, tira logo a roupa. Joguei as peças uma por uma sobre o assoalho sujo. Deitei de costas, fechei os olhos. Ardiam como se tivesse acordado de manhã muito cedo. Então um corpo pesado caiu sobre o meu e uma boca molhada. Uma boca funda feito poço. Uma língua ágil lambeu meu pescoço, entrou no meu ouvido. Se enfiou pela minha boca, um choque seco de dentes. Ferro contra ferro. Enquanto dedos hábeis desciam por minhas virilhas, inventando um caminho novo. Que culpa tenho eu, se até o pranto que chorei, se foi por ti, não sei. A voz de Isadora vinha de longe, como se saísse de dentro de um aquário. Isadora afogada, a maquiagem derretida colorindo a água. A voz aguda misturada com gemidos, se metendo entre aquele bafo morno, cigarro, suor, bosta de cavalo, que agora comandava meus movimentos, me virando de bruços sobre a cama. O cheiro azedo dos lençóis. Tranquei a respiração. Os olhos abertos, vi a trama grossa do tecido. Com os joelhos, lento, firme, ele abria caminho entre as minhas coxas, procurando passagem. Punhal em brasa, farpa, lança afiada. Quis gritar, mas as duas mãos se fecharam sobre a minha boca. Empurrou, gemendo. Sem querer, imaginei uma lanterna rasgando a escuridão de uma caverna escondida há muitos anos. Uma caverna secreta. Mordeu minha nuca. Com o corpo, procurei jogá-lo para fora de mim. Puto! Ele gemeu. Viadinho sujo, bichinho louco. Agarrei o travesseiro com as duas mãos e, num arranco, consegui deitar novamente de costas. Minha cara roçou contra a barba dele. Tornei a ouvir a voz de Isadora. Que mais me podes dar? Que mais me tens a dar? Que a marca de uma nova dor. Molhada, nervosa, a língua voltou a entrar no meu ouvido. As mãos agarraram minha cintura, comprimiu o corpo inteiro contra o meu.
Podia sentir os pelos molhados do peito dele melando a minha pele. Quis empurrá-lo outra vez, mas, entre o pensamento e o gesto, ele se juntou ainda mais a mim e depois um gemido mais fundo. Um estremecimento no corpo todo e depois um líquido grosso, morno, viscoso se espalhou pela minha barriga. Ele soltou o corpo, como um saco de areia úmida jogado sobre mim. A madeira amarela do teto, eu vi. O fio comprido, o bico de luz na ponta, suspenso, apagado. Aquele cheiro adocicado boiando na penumbra cinza do quarto. Quando estendeu a mão para o rolo de papel higiênico, consegui deslizar o corpo pela beirada da cama e, de repente, estava no meio do quarto, enfiando a roupa, abrindo a porta, olhando para trás a tempo de vê-lo passar um pedaço de papel pela própria barriga. Uma farda verde em cima da cadeira, ao lado das botas negras, brilhantes. E antes que erguesse os olhos, afundei no túnel escuro do corredor, a sala deserta com suas folhas podres, a voz de Isadora ainda mais remota. Se foi por ti, não sei. Barulho de copos na cozinha, o vidro rachado, a madeira descascada da porta, os 4 degraus de cimento, o portão azul. Alguém gritando alguma coisa, mas longe. Tão longe como se eu estivesse na janela de um trem em movimento, tentando apanhar um farrapo de voz na plataforma da estação cada vez mais recuada, sem conseguir juntar os sons em palavras, como uma língua estrangeira, como uma língua molhada, nervosa entrando rápida pelo mais secreto de mim para acordar alguma coisa que não devia acordar nunca. Que não devia abrir os olhos, nem sentir cheiros, nem gostos, nem tatos, uma coisa que devia permanecer para sempre surda, cega, muda naquele mais de dentro de mim. Como os reflexos escondidos. Que nenhum ofuscamento se fizesse outra vez, porque devia ficar enjaulada, amordaçada ali no fundo pantanoso de mim. Feito bicho numa jaula fedida, entre grades de ferrugens, quieta, domada. Fera esquecida da própria ferocidade, para sempre e sempre assim. Embora eu soubesse que, uma vez desperta, não voltaria a dormir. Dobrei a esquina. Passei na frente do colégio, sentei na praça onde as luzes recém começavam a acender. A bunda nua de pedra da estátua. Zeus. Zeus ou Júpiter, repeti, enumerei. Palas Atena ou Minerva. Poseidon ou Netuno. Hades ou Plutão. Afrodite ou Vênus. Hermes ou Mercúrio. Hermes, repeti. O mensageiro dos deuses, ladrão e andrógeno. Nada doía. Eu não sentia nada. Tocando o pulso com os dedos, podia perceber as batidas do coração. O ar entrava e saía, lavando os pulmões. Por cima das árvores do parque ainda era possível ver algumas nuvens avermelhadas, o rosa virando roxo e cinza, até o azul mais escuro e o negro da noite. Vai chover amanhã, pensei. Vai cair tanta e tanta chuva que será como se a cidade toda tomasse banho. As sarjetas, os bueiros, os esgotos levariam para o rio todo o pó, toda a lama, toda a merda de todas as ruas. Queria dançar sobre os canteiros, cheio de uma alegria tão maldita que os passantes jamais compreenderiam. Mas não sentia nada. Era assim, então. E ninguém me conhecia. Subi correndo no primeiro bonde, sem esperar que parasse, sem saber para onde ia. Meu caminho, pensei confuso, meu caminho não cabe nos trilhos de um bonde. Pedi passagem, sentei, estiquei as pernas, porque ninguém esquece uma mulher como Isadora, repeti sem entender. Debruçado na janela aberta, olhando as casas e os verdes do Bonfim, eu não conhecia. Eu nunca o tinha visto em toda a minha vida.
Uma vez desperta, não voltará a dormir. O bonde guinchou na curva. Amanhã, decidi. Amanhã, sem falta, começo a fumar. Oi, eu sou Tati Souza e estou na apresentação desse podcast. Na pesquisa e na leitura dos contos, Edilson Pereira. Na direção e na produção de som, Iron Cavalcante. Na trilha sonora, Tuan Fernandes. E nas mídias sociais, Hugo Freitas.
Estamos apresentando o podcast Trama Poética, primeira temporada. O nome dessa temporada é Tô Me Guardando Pra Quando Carnavalha Chegar. A temporada de estreia apresenta 3 contos brasileiros, com curadoria de Edilson Pereira, que é professor, escritor e diretor do curta-metragem Carnavalha. Neste episódio, apresentamos o conto Sargento Garcia, de Caio Fernando Abreu. O conto está dividido em 3 partes e vamos agora escutar a segunda. Se você não escutou o episódio anterior, sugerimos voltar e escutar para não perder nada. Parado no portão de ferro, olhei direto para o sol, meu truque antigo. O em volta tão claro que atingia seu oposto e se tornava escuro, se enchendo de sombras e reflexos que se uniam aos poucos, se organizando em forma de objetos ou apenas dançavam, soltos no espaço à minha frente, sem formar coisa nenhuma. Eram esses que me interessavam, os que dançavam vadios no ar, sem fazer parte das nuvens, das árvores nem das casas. Eu não sabia para onde iam, depois que meu olho, novamente acostumado à luz, colocava cada coisa no seu lugar. Assim, casa, paredes, janelas e portas, árvores, tronco, galhos e folhas, nuvem, fiapos estirados ou embolados, vez em quando brancos, vez em quando coloridos. Cada coisa, inteira, na união de todas as suas infinitas partes. Mas e a sombra e os reflexos? Esses que não se integravam em forma alguma. Onde ficavam guardados? Para onde ia a parte das coisas que não cabia na própria coisa? Para o fundo do meu olho? Esperando o ofuscamento para vir outra vez à tona? Ou entre as próprias coisas, no espaço vazio entre o fim de uma parte e o começo de outra? Como um por trás do real, feito espírito de sombra ou luz, claro e escuro escondido no mais de dentro de um tronco ou no pequeno espaço entre um tijolo e outro ou no meio de 2 fiapos de nuvem. Onde? As cigarras chiavam no pátio. Respirei fundo, erguendo um pouco os ombros para engolir mais ar. Meu corpo inteiro nunca tinha me parecido tão novo. Comecei a descer o morro, o quartel ficando para trás. Bola de fogo suspenso, o sol sobre o rio. Sacudi um pé de jasmim do cabo. A chuva adocicada despencou na minha cabeça. Na primeira curva, o Chevrolet antigo parou do meu lado, como um grande morcego cinza. E aí? Vai pra cidade? Como se estivesse surpreso, espiei para dentro. Ele estava debruçado na janela. O sol invadindo o meio sorriso, fazendo brilhar o remendo dourado no canino esquerdo. E aí, quer carona? Eu vou tomar o bonde logo ali, na Azênio. Eu deixo tu lá, disse. E abriu a porta do carro. Entrei. O cigarro se moveu de um lado para outro da boca, enquanto a mão engatava a primeira. Um vento entrando pela janela fazia meu cabelo voar. Ele segurou o cigarro Continental sem filtro, eu já tinha visto, entre o polegar e o indicador amarelados. E aí, tu ficou com medo de mim naquela hora? Não era mais o leão, nem general espartano. A voz macia. Um homem comum sentado na direção de seu carro. Tirei do bolso a caixinha de chicletes. Abri devagar, sem oferecer. Mastiguei. A camada de açúcar se partiu, uma coisa gelada abriu o caminho até a minha garganta. Engoli o vento. Não sei. E quase acrescentei meu sargento. Sorri por dentro. Bem, no começo eu fiquei um pouco. Fiquei um pouco. Mas depois eu vi que o senhor estava do meu lado. Senhor não, cara. Garcia. A bagualada toda me chama de Garcia. Luiz Garcia de Souza. Sargento Garcia. Simulou uma continência. Tornou a cuspir, tirando primeiro o cigarro da boca.
Então quer dizer que tu achou que eu tava do teu lado, era? Eu quis dizer qualquer coisa, mas ele não deixou. O carro chegava ao fim do morro. Cara, é que logo eu vi que tu era diferente do resto. Olhou para mim. Sem frio, nem medo, me encolhi no banco. Tenho que lidar com gente grossa o dia todo, cara. Nem te conto. Aí quando chega um moço mais fino, assim que nem tu, a gente logo vê, logo se toca. Passou as mãos no bigode. Então quer dizer que tu vai ser filósofo, é? Mas me conta, qual é a tua filosofia de vida? O chiclete agora era uma pasta branca cheia de casquinhas quebradiças entre meus dentes. De vida não sei, né? Assim, outro dia eu andei lendo um cara aí, sabe? O nome dele é Leibniz. Aquele cara lá das mônadas. Conhece não, tu? Me ajeitei no banco. Das o quê? As mônadas. É um cara aí, dizia que tudo no universo são mônadas. Assim como janelas fechadas, como caixas. Mônadas, entende? Separadas uma das outras. Franziu a testa, interessado ou sem entender nada. Continuei. Elas são incomunicáveis, sabe? Dá pra entender assim? Umas coisas assim meio sem ter nada a ver umas com as outras. Mas tudo, tu tá falando de tudo no mundo? É, tudo. As casas, as pessoas, cada uma delas. Os animais, as plantas, tudo. Cada uma mônada fechada. Pisou no freio, estendi as mãos para a frente, pareceu não ver. Mas tu acredita mesmo nisso? Rapaz, eu acho que... eu acredito. Pois pra te falar a verdade, eu aqui não entendo desses troços não, macho. Eu passo o dia naquele quartel com aquela bagualada mais grossa que dedo destroncado. E com eles a gente tem que tirar assim mesmo. Tirar assim que eu digo é botar no cabresto, no braço. Trazer ali, de rédea curta. Se não te tomam pelo cangote, a vida vira um inferno, doido. Não tenho tempo pra perder pensando nessas coisas aí de universo não, sabe? Mas eu acho massa, acho massa. A voz amaciou, depois tornou a endurecer. Cara, a minha filosofia de vida é simples. Pisa nos outros antes que te pisem. Não tem essas coisas aí de Mônica, não. Mas tu tem muita estrada pela frente, guri. Sabe quantos anos eu tenho? Examinou meu rosto. Eu não disse nada. Eu tenho 33. Do teu tamanho, andava por aí meio desorientado, matando contrabandista na fronteira. O quarto é que me pôs nos eixos. Senão eu tinha virado bandido. A vida me ensinou a ser assim um cara aberto. Admito tudo. Só não aguento comunista. Mas graças a Deus a revolução já deu um jeito nesse puteiro todo. Aprendi a me virar, seu filósofo. A me defender no braço e no grito. Mas contigo é diferente. A voz macia outra vez. Mastiguei com mais força o chiclete. Mas como assim, diferente? Olhava direto pra mim. Embora o vento entrasse pela janela aberta, uma coisa morna tinha se instalado dentro do carro. Naquele ar enfumaçado entre ele e eu. Podia haver pontes entre as mônadas, pensei, e mordi a ponta da língua. Assim, né, cara? Tu um moço fino, educado, bonito. Fez uma curva mais rápida, o pneu guinchou. Ei, fala aí pra mim. Tu tem mesmo, que ir embora agora? Agora, já não, mas se eu chegar em casa muito tarde, a minha mãe vai ficar com raiva. Mais de 2 quadras e chegamos ao ponto do bonde, em frente ao cinema Castelo, bem depressa. Tinha que dizer ou fazer alguma coisa, só não sabia o quê. Meu coração galopava esquisito, as mãos molhadas. Olhei para ele, continuava olhando para mim. As casas baixas da Azenha passavam amontoadas.
meio caídas umas sobre as outras. Uma parede rosa, uma janela azul, uma porta verde, um gato preto numa janela branca, uma mulher de lenço amarelo na cabeça, chamando alguém, a lomba do cemitério, uma menina pulando corda, os cipestres ficando para trás. Estendeu a mão, achei que ia fazer uma mudança, mas os dedos desviaram da alavanca para pousar sobre a minha coxa. Ei, escuta aí, tu não tá não a fim de chegar ali comigo? Que lugar? Temi que a voz ficasse desafinada, mas saiu firme. Aranha lenta, a mão subiu mais, deslizou pela parte interna da coxa e apertou. Quente. Rapaz, um lugar ali, coisa fina. A gente pode ficar até mais à vontade, sabe como é, né? Ninguém incomoda. E aí, tá afim não? Tínhamos ultrapassado o ponto do bonde, bem no fundo, lá onde o riacho encontrava com o Guaíba. Só a parte superior do sol estava fora da água. Devia estar amanhecendo no Japão. Antípodas, mônadas. Nessa hora eu sempre pensava assim. Me vinha a sensação de que o mundo era enorme, cheio de coisas desconhecidas. Boas nem más, coisas soltas, feito aqueles reflexos e sombras, metido no meio de outras coisas, como se nem existissem. Esperando só a hora de a gente ficar ofuscado para sair flutuando no meio do que se podia tocar. Assim, dentro do que se podia tocar, escondido, vivia também o que só era visível quando o olho ficava tão inundado de luz que enxergava esse invisível no meio do tocável. Eu não sabia. Ei, me dá um cigarro? Pedi. Ele acendeu, tossi. Meu pai com o cinturão dobrado. Agora tu vai me fumar todo esse maço, desgraçado. Parece filho de bagaceira. A mão quente subiu mais, afastou a camisa. Um dedo entrou no meu umbigo, apertou, se juntou aos outros. Aranha peluda, tornou a baixar, caminhando entre as minhas pernas. Tu quer, é claro que quer. Eu tô vendo que tu não quer outra coisa, guri. Pegou na minha mão, conduziu-a até o meio das pernas dele. Meus dedos se abriram um pouco, duro, tenso, rijo, quase estourando a calça verde. Se moveu quando eu toquei e inchou mais. Cavidades porosas que se enchem de sangue quando excitadas. Meu primo gritou na minha cara. Maricão, mariquinha. O vento descabelava o verde da redenção. Os coqueiros da João Pessoa. Mariquinha, maricão, kkkk. E não, eu não sabia. Mas eu nunca fiz isso. Parecia contente. Rapaz, diga isso não. Nem quando era piá, nunca fez uma sacanagemzinha ali na beira da sanga. Nem com mulher. Nem com puta. Rapaz, eu não acredito, não. Um homem desse tamanho. Mas é verdade. Diminuiu a marcha. Pois eu te ensino. Quer não? Traguei fundo. Uma tontura me subiu na cabeça. De dentro das casas, das árvores e das nuvens, as sombras e os reflexos guardados espiavam esperando que eu olhasse outra vez direto para o sol. Mas ele já tinha caído no rio. Durante a noite, os pontos de luz dormiam quietos, escondidos, guardados no meio das coisas. Ninguém sabia, nem eu. Eu quero, disse. Oi, eu sou Tati Souza e estou na apresentação desse podcast. Na pesquisa e na leitura dos contos, Edilson Pereira. Na direção e na produção de som, Iron Cavalcante. Na trilha sonora, Tuan Fernandes. E nas mídias sociais, Hugo Freitas.
Estamos apresentando o podcast Trama Poética, primeira temporada. O nome dessa temporada é Tô Me Guardando Pra Quando Carnavalha Chegar. A temporada de estreia apresenta 3 contos brasileiros, com curadoria de Edilson Pereira, que é professor, escritor e diretor do curta-metragem Carnavalha. Neste episódio, apresentamos o conto Sargento Garcia, de Caio Fernando Abreu. O conto está dividido em 3 partes e vamos agora escutar a primeira. Hermes! O rebenque estalou contra a madeira gasta da mesa. Ele repetiu mais alto, quase gritando, quase com raiva. Eu chamei Hermes! Quem é esse imbecil? Avancei do fundo da sala. Sou eu. Sou eu, meu sargento. Repete! Os outros olhavam, nus como eu. Só se ouvia o ruído das pás do ventilador girando enferrujadas no teto. Mas eu sabia que eles estavam rindo bem baixinho, se cutucando, excitados. Atrás dele, a parede de reboco descascado, a janela pintada de azul marinho aberta sobre um pátio cheio de cinamomos, caiados de branco até a metade. Nenhum vento nas copas imóveis e as moscas amolecidas pelo calor, tão tontas que se chocavam no ar, entre o cheiro de bosta quente de cavalo e corpos sujos de machos. De repente, mais nu que os outros, eu, no centro da sala, o suor escorria pelos meus sovacos. Ficou surdo, idiota! Não, seu sargento. Meu sargento! Meu sargento! Por que não respondeu quando eu chamei? Eu não ouvi, desculpa eu. Não ouvi, meu sargento, repete. Não ouvi, meu sargento. Parecia divertido o olho verde frio de cobra, quase oculto sob as sobrancelhas unidas em ângulo agudo sobre o nariz. Começava a odiar aquele bigode grosso como um manduruvá cabeludo rastejando em volta da boca. Cortina de veludo negro entreaberta sobre os lábios molhados. Tem cera nos ouvidos, pamonha! Olhou em volta, pedindo aprovação, dando licença. Um alívio percorreu a sala. Os homens riam livremente agora. Podia ver, à minha direita, o alemão de costela quebrada, a ponta quase furando a barriga sacudida por um riso banguela. Não, meu sargento. E no rabo? Surpreso, suspenso, coro de risos. As pás do ventilador voltaram a arranhar o silêncio. Feito filme de mocinho, naquele segundo antes do tiro. Ele olhou os homens um por um. O riso recomeçou, agora estridente. A ponta da costela vibrava no ar. Um acidente no roça com minha irmã. Imóveis, as folhas bem de cima dos cinamomos, o saco murcho como se não houvesse nada dentro. Faixa preta, moro? Uma mosca esvoaçou pelo meu olho. Pisquei. Esquece! E vê se não pisca, bocó. Só quando eu mandar. Se levantou e veio vindo devagar na minha direção. A camiseta branca, com grandes manchas de suor embaixo dos braços peludos, cruzados sobre o peito. A ponta do rebenque curto de montaria, duro e tenso. Batendo ritmicamente nos cabelos quase raspados, duros de brilhantina, colados no crânio. Num salto, o rebenque enveredou em direção à minha cara. Se desviou a menos de um palmo, zunindo para bater com força nas botas. Aí eu tremi. Era ridícula a sensação de minha bunda exposta, branca e provavelmente tremendo, na frente daquela meia dúzia de homens pelados. O manduruvá se contraiu, lesma respingada de sal, a cortina se afastou para um lado, um brilho de ouro dançou sobre o canino. Está com medo, seu moloide? Não, meu sargento, é que... O rebenque estalou outra vez na bota, couro contra couro, seco. A sala inteira pareceu tremer comigo. Na parede, o retrato de Castelo Branco oscilou. Os risos cessaram. Mas, junto com o zumbido de sangue quente na minha cabeça, as pás ferrugentas do ventilador e o voo gordo das moscas, localizava também um ofegar ceboso, nojento. Os outros esperavam,
Eu esperava. Era assim que eles estão na arena? Pensei sem querer. O leão brincando com a vítima, patas vadias, antes de desferir o golpe mortal. Quem fala aqui sou eu, correto? Correto, sargento, meu sargento. Se limite a dizer sim, meu sargento, ou não, meu sargento, tá certo? Sim, meu sargento. Muito perto, cheiro de suor de gente e cavalo, posta quente, alfafa, cigarro e brilhantina. Sem mover a cabeça, senti os olhos dele de cobra percorrendo meu corpo todinho, vagarosamente. Que nem um leão entediado, general espartano, tão minucioso que podia descobrir a cicatriz de arame farpado escondida na minha coxa direita, os 3 pontos de uma pedrada entre os cabelos. E pequenas marcas, mesmo as que eu desconhecia, todas as verrugas e os sinais mais escondidos da minha pele. Moveu o cigarro com os dentes. A brasa quente passou raspando junto à minha cara. O mamilo do peito saliente roçou meu ombro. Aí eu tremi de novo. Mocinho delicado, né? É daqueles educados, é? Se te pego num cortado brabo, tu vai ver o que é bom pra tosse, perebento. Os homens se remexiam inquietos. Romanos queriam sangue. O rebenque, a bota. Sentido? Estiquei a coluna, o pescoço doía retesado. As mãos pareciam feitas apenas de ossos crispados, sem pele, carne nem músculos. Pisou o cigarro com o salto da bota. Cuspiu de lado. Descansar! Girou rápido sobre os calcanhares, voltando para a mesa. Cruzei as mãos nas costas, tentando inutilmente esconder a minha bunda nua. Além da copa dos cinamomos, o céu azul não tinha nenhuma nuvem. Só que lá embaixo, na banda do rio, o horizonte começava a ficar avermelhado. E com um tapa, alguém esmagou uma mosca. Silêncio, idiotas! Olhou para o meu peito, baixou os olhos, agora um pouco mais. Então tu que é o tal de Hermes, é? Sim, meu sargento. Tu tem certeza? Sim, meu sargento. Mas de onde foi que tu tirou esse nome? Não sei, meu sargento. Sempre vencia. Quase admirei a sua capacidade de comandar as reações daquela manada brutal da qual, para ele, eu era parte. Presa suculenta, carne indefesa e fraca. Feito um idiota, pensei em Deborah Kerr no meio dos leões. Cinemascope. Cor de luxo. Túnica branca. Rosas nas mãos. Um quadro antigo na casa de minha avó. Cecília entre os leões. Ou Jim Simons, figura de catecismo. Os cristãos eram obrigados a negar sua fé sob pena de morte. O padre Lima casou com a filha do barbeiro, que deve ter virado uma mula sem cabeça. Ela, a filha. O padre não. O barbeiro também não. O silêncio crescendo. Um cavalo esmulambado cruzou o espaço vazio da janela. Palco, tela. Minha cabeça galopava. Steve Reeves ou Victor Mature, sozinho na arena, estrangulando o leão. Os cantos da boca. Não era assim? As comissuras dos lábios voltadas para baixo como num esforço hercúleo. O trigo venceu a ferocidade do monstro de guampas. A mosca pousou bem na ponta do meu nariz. E por acaso tu é filho de macegas? Minha cara incendiava. Ele apagou o cigarro dentro do pequeno capacete militar invertido, sustentado por 3 espingardas cruzadas. Aí me olhou de frente, firme, pela primeira vez, fundo. Sobrancelhas agudas sobre o nariz forte. Um falcão atento à sua presa. A mosca levantou o voo da ponta do nariz. Não me fira, pensei com força. Tenho 17 anos. Gosto de desenhar. Meu quarto tem um anjo da guarda, meu sargento, só que com a moldura quebrada. A janela dá para um jasmineiro, meu sargento, que no verão eu fico tonto, meu sargento. Me dá assim como um nojo doce, sabe? A noite todinha.
toda noite, o verão todo. De vez em quando, meu sargento, saio nu na janela com uma coisa que não entendo direito acontecendo entre as minhas pernas, nas minhas veias. Depois, meu sargento, abro as 1001 noites e tento ler, meu sargento. Sois um bom derviche, habituado a uma vida tranquila, distante dos cuidados do mundo. Aí, na manhã seguinte, minha mãe diz que sempre tenho olheiras, bate na porta do quarto quando eu vou ao banheiro e repete que aquele disco da Nara Leão é muito chato, que eu devia parar de desenhar tanto, meu sargento, porque eu já tenho 17 anos e nenhuma vergonha na cara. Meu sargento, eu não tenho nenhum amigo, só esta tontura seca de estar começando a viver. Todas as manhãs, para todos sempre. Amém. Feito cometas, faíscas cruzaram na frente dos meus olhos. Tive medo de cair, mas as folhas mais altas dos cinamomos começaram a se mover, o sol quase caindo no Guaíba. E não sei se pelo olhar dele, se pelo nariz livre da mosca, se pela minha história, ou pela brisa vinda do rio, ou mesmo só por cansaço. Parei de odiá-lo naquele exato momento, como quem muda uma estação de rádio. Esta sentia impreciso, sem interferências. Pois, seu Hermes, tu é o tal que tem o pé chato, tem taquicardia e pressão baixa, é? O médico disse. É também arrimo de família? Sim, meu sargento. Menti apressado. Um médico amigo de meu pai. Uma suspeita cruzou minha cabeça, e se ele descobrisse? Mas eu tive certeza, ele já sabia. Sabia o tempo todo, desde o começo. Movimentei os ombros mais leves, olhei fundo no fundo frio do olho dele. Trabalha? Sim, meu sargento. Menti de novo. Onde? No escritório. Tu estuda? Sim, meu sargento. Estuda o quê? Pré-vestibular, meu sargento. E tu vai fazer o quê? Engenharia, direito, medicina? Não, meu sargento. Então é odontologia, veterinária, agronomia, filosofia, meu sargento. Uma corrente tensa percorreu os outros. Esperei que atacasse novamente ou risse. Tornou a me examinar, agora devagar. Respeito aquilo? Ou pena? O olhar se deteve, bem debaixo do meu umbigo. Aí ele acendeu outro cigarro, Continental sem filtro, deu pra eu ver. O isqueiro tinha a forma de uma bala. Espiou pela janela. Devia ter visto o céu vermelho sobre o rio, o laranja do céu, o quase roxo das nuvens, amontoadas lá no horizonte. Voltou os olhos para mim. Pupilas tão contraídas que o verde parecia vidro liso, bem facinho de quebrar. Ô, seu filósofo, o senhor tá dispensado, viu? Servir a pátria. O teu certificado fica pronto daqui a 3 meses. Pode vestir a roupa. Olhou em volta, o alemão, o outro cara lá. Agora vocês dois, seus analfabetos, vê se criem vergonha nessas caras porcas. E se mirem aí no exemplo do moço. Porque se não bastasse a rima de família, ainda vai sair um dia filosofando por aí. E vocês? Vocês vão continuar aqui pastando até morrer. Caminhei para a porta, tão vitorioso que meu passo era uma folha vadia, dançando na brisa da tardezinha. Abriram um caminho para que eu passasse, lerdos, vencidos. Só que antes de entrar na outra sala, ouvi o rebenque estalando contra a bota. Sentido? Estão pensando que isso aqui é o cu da mãe Joana, é? Oi, eu sou Tati Souza e estou na apresentação desse podcast. Na pesquisa e na leitura dos contos, é Dilso Pereira. Na direção e na produção de som, Iron Cavalcante. Na trilha sonora, Tuan Fernandes. E nas mídias sociais, Hugo Freitas.
Estamos apresentando o podcast Trama Poética, primeira temporada. O nome dessa temporada é Tô Me Guardando Pra Quando Carnavalha Chegar. A temporada de estreia apresenta 3 contos brasileiros, com curadoria de Edilson Pereira, que é professor, escritor e diretor do curta-metragem Carnavalha. Neste episódio, apresentamos o conto Terça-feira Gorda, de Caio Fernando Abreu. De repente, começou a dançar bonito e veio vindo para mim, me olhando nos olhos, quase sorrindo. Uma ruga tensa entre as sobrancelhas, pedindo confirmação. Confirmei, quase sorrindo também. A boca gosmenta de tanta cerveja morna, vodka com Coca-Cola, uísque nacional, gostos que eu nem identificava, passando de mão em mão dentro de copos de plástico. Usava uma tanga vermelha e branca. Xangô, pensei, Yansan, purpurina na cara, Oxalá, braços levantados, Ogum de Umbanda, dançando bonito. O movimento que descia dos quadris pelas coxas até os pés. Então olhava para baixo. Depois o movimento subia novamente, atravessando a cintura até os ombros. Era então que sacudia a cabeça, olhando para mim, cada vez mais perto. Eu estava todo suado. Todo mundo estava suado. Mas eu não via mais ninguém além dele. Eu já o tinha visto, mas não ali. Fazia tempo, não sei onde. Eu tinha andado por muitos lugares. E ele tinha um jeito de quem também tinha andado por muitos lugares. Num desses lugares, quem sabe, aqui e ali, mas não lembraríamos antes de falar. Só que não havia palavras. Havia o movimento, o suor, os corpos meu e dele se aproximando, sem querer mais nada além daquele chegar cada vez mais perto. Na minha frente, ficamos nos olhando. Eu também dançava agora, acompanhando o movimento dele. Desse jeito, quadris, coxas, pés, olhar para baixo, subir o movimento pela cintura até os ombros. Então sacudir os cabelos molhados, levantar a cabeça e encarar sorrindo. Ele encostou o tronco suado no meu. Tínhamos pelos, os dois. Os pelos molhados se misturavam. Ele estendeu a mão aberta. Passou no meu rosto. Falou qualquer coisa. O quê? Perguntei. Você é gostoso, ele disse. Não parecia bicha nem nada. Só um corpo que por acaso era de homem gostando de outro corpo, o meu, que por acaso era de homem também. Eu estendi a mão aberta, passei no rosto dele, falei qualquer coisa. O quê? Ele perguntou. Você é gostoso, eu disse. Eu era só um corpo que por acaso era de homem gostando de outro corpo, o dele, que por acaso era de homem também. Eu queria aquele corpo de homem dançando suado e bonito ali na minha frente. Quero você, ele disse. Eu disse, quero você também. Mas quero agora, já. Ele disse e eu repeti também. Também quero. Sorriu mais largo com os dentes claros. Passou a mão pela minha barriga, passei a mão pela barriga dele. Apertou, apertamos. As nossas carnes duras tinham pelos na superfície e músculos sob a pele. Alguém falou em falsete e foi embora. Em volta, olhavam. Entreaberta, a boca dele veio se aproximando da minha. Parecia um figo maduro quando a gente faz uma cruz, com a ponta da faca na extremidade mais redonda e rasga devagar a polpa, revelando o interior rosado. Você sabia, eu disse, que o figo não é uma fruta, mas uma flor que abre para dentro? O quê? Ele gritou. O figo, repeti, mas não tinha importância.
ele enfiou a mão dentro da sunga, tirou 2 bolinhas no envelope metálico, tomou uma e me estendeu a outra. Não, eu disse. Quero minha lucidez de qualquer jeito. Mas eu estava completamente louco. E como queria aquela bolinha quente vinda do meio dos pentelhos dele. Estendi a língua e engoli. Nos empurraram em volta, tentei protegê-lo com meu corpo. Mas repetiram empurrando. Vamos embora, ele disse. Fomos saindo colados pelo meio do salão. A purpurina da cara dele cintilando no meio dos gritos. Diabo! A gente ainda ouviu, recebendo na cara o vento frio do mar. A música era só um tum-tum-tum de pés e tambores batendo. Eu olhei para cima e mostrei. Olha lá as Pleiades. Só o que eu via, só o que eu sabia ver. Que nem raquete de tênis. Você vai pegar um resfriado, ele falou com a mão no meu ombro. Acho que foi aí que percebi que nós não usávamos máscara. Lembrei que tinha lido em algum lugar que a dor é a única emoção que não usa máscara. Não tínhamos dor, mas aquela coisa daquela hora que a gente estava sentindo, e eu nem sei se era alegria, também não usava máscara. Então pensei devagar que era proibido ou perigoso não usar máscara. A mão dele apertou meu ombro. Minha mão apertou a cintura dele. Sentado na areia, ele tirou da sunga mágica um papel, um espelho redondo e uma gilete. Bateu 4 carreiras. Cheirou 2, me estendeu a nota enroladinha de 1000. Cheirei 2. Cheirei bem fundo. Uma em cada narina. Lambeu o vidro, molhei as gengivas. Joga o espelho pra Iemanjá, me disse. O espelho brilhou, rodando no ar, e enquanto acompanhava o voo, fiquei com medo de olhar outra vez para ele. Porque se você pisca, quando torna a abrir os olhos, o lindo ficou feio, ou vice-versa. Olha para mim, ele pediu. Aí eu olhei. Brilhávamos os dois, nos olhando sobre a areia. Te conheço de algum lugar, cara, ele disse. Mas acho que é da minha cabeça mesmo. Não tem importância, eu falei. Ele falou, não fale. Depois me abraçou bem forte. Bem de perto, olhei a cara dele, que olhada assim não era bonita nem feia, de poros e pelos. Uma cara de homem, uma cara de verdade, olhando bem de perto a cara de verdade, que era a minha. Aí a língua dele lambeu meu pescoço, minha língua entrou na orelha dele, depois se misturaram molhadas. Feito 2 figos maduros apertados um contra o outro. As sementes vermelhas chocando-se com um ruído de dente contra dente. Tiramos as roupas um do outro, depois rolamos na areia. Não vou perguntar teu nome, nem tua idade, nem teu telefone, nem teu signo, nem teu endereço, ele disse. O peito dele na minha boca, a cabeça dura do meu pau dentro da mão dele. O que você mentiu, eu acredito, eu disse, que nem marcha antiga de carnaval. A gente foi rolando até onde as ondas quebravam, para que a água lavasse e levasse o suor e a areia dos nossos corpos. A gente se apertou assim um contra o outro. A gente queria ficar apertado assim porque nos completávamos desse jeito. O corpo de um sendo a metade perdida do corpo do outro. Tão simples. A gente se afastou um pouco, só para ver melhor como eram bonitos os nossos corpos nus de homens, estendidos um ao lado do outro, iluminados pela fosforescência das ondas do mar. Aí ele disse, plâncton é um bicho que brilha quando trepa. E nós brilhamos. Aí vieram vindo, então. E eram muitos. Foge, gritei, estendendo o braço. Minha mão agarrou um espaço vazio. O pontapé nas costas fez com que me levantasse. Ele ficou no chão, estavam todos em volta, olhando para baixo. Vi os olhos dele muito abertos e sem nenhuma culpa entre as outras caras. A boca molhada se afundando no meio de uma lama, de uma massa escura.
Quis tomá-lo pela mão, protegê-lo com meu corpo, mas sem querer, eu estava sozinho correndo pela areia molhada. Todos em volta, muito próximos. Fechando os olhos, como num filme, eu conseguia ver 3 imagens se sobrepondo. Primeiro, o corpo suado dele, dançando, vindo para mim. Depois, Pleiades, feito uma raquete de tênis, no céu lá em cima. E, finalmente, a queda lenta de um figo muito maduro, até se esborrachar contra o chão em 1000 pedaços sangrentos. Oi, eu sou Tati Souza e estou na apresentação desse podcast. Na pesquisa e na leitura dos contos, Edilson Pereira. Na direção e na produção de som, Iron Cavalcante. Na trilha sonora, Tuan Fernandes. E nas mídias sociais, Hugo Freitas.